Boa tarde, sejam todos bem-vindos à área de atendimento espiritual do 23º Conselho Regional Espírita do Estado de Minas Gerais. Eu sou Jeane Rodrigues, trabalhadora do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor da cidade de Itajubá. E vamos hoje falar sobre o passe, essa atividade tão importante da Casa Espírita, né? Mas antes, nós vamos fazer a nossa prece. Então, eu convido vocês a elevarmos nossos pensamentos, nossos corações até Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade, e pedir a Ele que nos proteja aqui durante esse evento, que nos auxilie, né, em nossas reflexões, e nos auxilie em nosso trabalho na atividade do passe. E cada vez nós o façamos com mais amor, mais consciência, mais responsabilidade. Que assim seja. Obrigada, Senhor. Meus amigos, primeiro, muito obrigada por você estar aqui conosco, né? Obrigada por nos esperar, né? Tivemos aqui algumas dificuldades aqui nos bastidores, então agradecemos por vocês estarem aqui conosco. E antes da gente começar, eu só queria aqui mostrar para vocês as 8 atividades que fazem parte da área de atendimento espiritual. Né? Então, nós temos aí a recepção, o atendimento fraterno, a explanação do evangelho, o passe, que é o tema que nós vamos falar hoje, né? A irradiação, o evangelho no lar, a implantação do evangelho no lar e as visitas fraternas. Mas, como eu falei, o nosso tema, o nosso foco hoje é a atividade do passe. Obrigada, William. E agora eu vou apresentar, né, os trabalhadores aqui hoje com a gente. Primeiro eu vou apresentar as meninas que trabalham conosco aqui na área de atendimento espiritual, aqui do 23º CRE, a Noemi Soares, nossa companheira. Seja bem-vinda, Noemi. A Noemi é trabalhadora do NECAP, do Núcleo Espírita Kardecista Amor e Perseverança, e também é presidente da AME Cambuí. Boa tarde, Noemi, seja bem-vinda, meu bem. Boa tarde, Jeane, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui para mais um trabalho. Isso, lá vamos, né? Mais um trabalho da área, outra área que tem trabalho, né, Noemi? Bastante atividade. Vamos também chamar a nossa companheira que trabalha, né, comigo e com a Noemi, Elizabeth Godoy. Elizabeth, querida. Elizabeth também, trabalhadora da área de atendimento espiritual e trabalhadora do NEFA, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, da cidade de Itajubá. Boa tarde, querida. Boa tarde, Jeane, boa tarde, Noemi, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um assunto tão importante, tão relevante quanto o passe nas nossas casas espíritas. Isso aí, Noemi. E agora vamos chamar nosso convidado, né? Nosso convidado é o Carlos Gomes. Seu Carlos Gomes, ele é trabalhador no Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, também da cidade de Itajubá, e é presidente do 23º Conselho Regional Espírita aqui do estado de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Carlos Gomes. Está sem som. Muito obrigado. Boa tarde, Jeane, Noemi, Elizabeth, todos que nos dão a honra da sua presença. É uma satisfação poder estar aqui e falar do Espiritismo, falar sobre esse trabalho, que sejamos bem-sucedidos no programa de hoje. Que assim seja. E o Carlos Gomes, ele é um pesquisador, né? Além de trabalhador da atividade do passe, ele é um pesquisador, um estudioso do passe. Então, nós vamos pedir para a nossa companheira Noemi, né, falar as frases, e o Carlos Gomes vai falar para nós o que é fato e o que é fake em relação à atividade do passe. Fique à vontade, Noemi, Carlos. Carlos, então vamos lá. O passe é a transfusão de energias fisiopsíquicas. Fato ou fake? Fato, né?
Esse conceito, inclusive, ele pode ser encontrado no livro Segue-me, escrito por Chico Xavier e ditado pelo seu mentor Emmanuel. Mas o que eles quiseram dizer com isso? Que nesse fenômeno do passe físico-psíquico, porque sai alguma coisa do físico, do perispírito, do nosso terceiro corpo, e conduzido pela mente, pela psique. Por isso, físio-psíquico em benefício do próximo, né, que é o objetivo do passe. Então, a primeira frase correta. Muito bem. O passe é aplicado através da imposição das mãos, acompanhada de uma prece. Fato ou fake? Fato também, né? Precisamos sempre, né, como fizemos aqui, começar o trabalho com uma prece, para sintonizarmos com os espíritos que eles vão doar os seus fluidos, né, no momento que se está ministrando o passe, e as mãos vão direcionar os fluidos, né, que são captados pela mente, pelo centro de força coronário, para a pessoa que irá receber. Então, nós temos vários livros sobre o passe, um deles, do Salvador Gentili, chamado O Passe Magnético, Seus Fundamentos, Sua Aplicação. E nesse livro, Salvador Gentili vai dizer que as mãos transmitem as energias que a mente do passista fabrica e capta. Então, a mente agiria como uma antena. Ela vai receber os recursos do plano superior e também do próprio organismo, como já dissemos, né, do perispírito, para o próximo. Não só, né, o Salvador Gentili, mas um outro grande estudioso e pesquisador espírita, que gosto muito, José Herculano Pires, que tem esse pequeno livro, pequeno em tamanho, mas grande em conteúdo, chamado Obsessão, o Passe, a Doutrinação. E o que ele diz sobre isso? Que o passe é simplesmente imposição de mãos, né? E onde começou isso? Com o próprio Jesus, como nós podemos ver no Evangelho. Nos 4 Evangelhos fala como que Jesus curava. Então, essa prática da cura pelas mãos é desse cristianismo primitivo, né? Até porque, se a gente for pensar a época de Jesus, não tinha os remédios que nós temos hoje, cirurgias e tudo mais. Então, é doação um com o outro para que ali houvesse, né, um tempo maior de vida com toda aquela situação precária da sua época. E também Chico Xavier nos deixou, né, todos esses livros da série André Luiz, Missionários da Luz, onde nós temos vários casos, lembrando que na espiritualidade também se ministra o passe, e muito, né? Então, tem um caso que ele vai relatar aqui de uma enferma, e aí o que ele via, ele contava nos livros, né? Então, ele diz que o instrutor Anacleto colocava as mãos sobre a enferma e de suas mãos emitiam jatos de luz, mas impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Olha aí como é que todos os livros e todos os autores falam a mesma coisa. É mente e perispírito onde os fluidos são doados para o receptor, né? Então, fato. Muito bem. O passe é uma das atividades gratuitas oferecidas pela Casa Espírita para o público em geral. Fato ou fake? Fato, né? É isso que a gente vê ocorrer, né, nos centros espíritas, né, de uma maneira geral, mas, por ser gratuito, a gente tem que sempre lembrar, passe é um tratamento, ele é terapêutico, e se não houver um esclarecimento, né, sobre a sua utilidade, o seu objetivo, fica parecendo um ritual, né? O que a gente vê? Palestra, passe água, palestra, passe água. Fica como aquela obrigatoriedade que todos os centros repetem isso. Então, a gente tem que pensar também que é possível ter palestra pública sem a obrigatoriedade de se realizar o passe no final, porque são atividades independentes.
né? E lembrando também que quando a gente faz a prece final após uma palestra, já está abrindo um campo para que o passe espiritual, né, dos espíritos possa ali já atender toda aquela assistência. Para confirmar isso, trouxe aqui mais um livro espírita que o espírita precisa ler e estudar, livro de cabeceira de André Luiz e Chico Xavier, Conduta Espírita. E aqui ele tem um capítulo que ele fala somente sobre o passe, onde ele diz da inconveniência dessa petição de passes todos os dias, sem uma necessidade real. E ele ainda fala, né, uma advertência grave, é falta de caridade abusar da bondade alheia. Então, só porque tem o passe, é gratuito, está à disposição, eu vou abusar do médico que está ali trabalhando, doando fluido? Vamos pensar, vamos refletir, né? Então, é fato, sim. Então, a gente vê, Carlos, a importância da Casa Espírita também está fazendo palestras sobre o passe para o público em geral. Exatamente. Temos que educar, porque quem vai à casa a primeira vez não tem essa noção, né? E o passista, os trabalhadores da casa também, leitura, estudo, debate, discussão, para saber o que está fazendo. Né? Exatamente. O passista precisa fazer apenas um curso de passe e já está habilitado para este serviço? Fato ou fake? Acho que esse é fake, porque, vamos pensar, quando se faz um curso de passe, pensa-se na questão teórica, né? É claro que precisa ter uma orientação, né? O que a gente chama de curso, entre aspas, né? Mas para que eles conheçam a metodologia, conheçam fluidos, né, da sua preparação. Então, isso tudo é explicado, mas até no próprio curso é exigido muito mais, né, do médium passista, principalmente a questão moral, a conduta diária, por isso esse livro, Conduta Espírita, e principalmente a educação continuada, que a gente vê falar muito hoje, aos profissionais, principalmente da área da educação, sempre essa educação para ir sempre aprimorando, melhorando seus conhecimentos. No Espiritismo não pode ser diferente, porque o que Kardec nos diz? Espiritismo é ciência em primeiro lugar. E aí nós vamos ver nos livros dos médiuns, quando ele diz que, como ciência, precisa se debruçar sobre esse objeto de pesquisa e estudar continuamente, como fazem os profissionais de outras ciências, né? Então, cabe ao Centro Espírita promover ou anualmente, né, ou semestralmente, aí é com cada casa, esses encontros, né? E nesse encontro dos trabalhadores e dos que querem trabalhar com passe, tanto reforçar o conteúdo, como tirar ali, já que agora eles têm a prática, como eles estão percebendo que nessa hora é para aliar teoria e prática e discutir sobre essa questão de uma forma mais aprofundada, né? E não é só, aproveitando aqui, não é só a questão do passe. Todos os trabalhos da Casa Espírita exigem uma educação continuada, encontros, estudos, leituras, para qualificarmos para a prática. O que eu tenho visto aí, né, como presidente de CRE e tudo que nos chega, tem muito amadorismo no movimento espírita. Ah, vai lá, é assim que se faz, a fulano fazia assim, essa casa faz assim. Não, né? As federativas, tanto a União Espírita Mineira quanto a Federação Espírita Brasileira, tem no seu site várias apostilas e livros gratuitamente para serem baixados, material riquíssimo de pesquisa e baseados na doutrina em Allan Kardec. Não tem nenhuma novidade ali, mas é preciso estar ciente do nosso compromisso com a doutrina e com o trabalho na Casa Espírita, fundamentado na ciência espírita, né? Sem nenhuma novidade, não precisa reinventar a roda, não. Então, aí a gente vê a necessidade de todo trabalhador da Casa Espírita estar estudando constantemente. E esse é o nosso objetivo aqui hoje, contribuir de alguma forma para fazer pensar, né? Ô, Carlos, você já deu um spoiler aí, mas vamos continuar. O passe deve ser recebido todas as vezes que vou à Casa Espírita? Fato ou fake?
Fake, esse é um grande fake do movimento espírita. É o que não, já comecei a falar da ritualização do passe e da banalização do passe, né? E a gente vê isso até nos comentários do espírita, né? Quando ele coloca o passe como chamariz e como sendo o trabalho mais importante da casa, principalmente num dia de palestra. Até a forma de se convidar as pessoas, né? Vai lá no centro tomar um passe. A meu ver, não deveria ser essa a proposta. Vai lá no centro assistir a uma palestra e, se achar necessário, teremos um passe ao final, né? Isso mostra que o próprio espírita não enxerga o passe como remédio, como tratamento. Então, gente, essa atividade do passe é muito séria. O passe, só porque não está vendo, é invisível, tem muita coisa acontecendo ali em nível espiritual. Só ler as obras de André Luiz para ver, né? Tem um livro, né, que é do domínio da mediunidade, que eles vêm e vão mostrar o que acontece na sala do passe do lado espiritual. E precisamos acreditar nisso, né? E também, né, como a Noemi falou aí, fazer palestras explicando sobre o passe, né? Aquele público que vai a primeira vez, ele não sabe, né, o que é o passe. E as pessoas ficam chamando, não, vai lá tomar um passe, tomar um passe. Mas o que é passe? Um outro assunto que é preciso falar no centro espírita, o passe coletivo, né? As pessoas não dão muito valor ao passe coletivo, mas ali no momento da prece, como eu falei, os espíritos estão atuando ali. Daí a importância de ir ao centro espírita assistir uma palestra, mais do que ficar em casa assistindo online, né? Podendo ir, porque ali você vai ser tratado pela espiritualidade. Sai dali renovado. A hora que você está assistindo uma palestra sobre o Evangelho, você abre um campo para a espiritualidade atuar. Mas a gente não quer sair da zona de conforto para ir lá, ficar 1 hora e ter todo esse manancial de luz para levar para casa. Então, a gente atrapalha a nossa vida quando a gente não quer fazer um sacrifício mínimo, que muitos vão até de carro, né? Nem cansa para chegar no centro, e acha que não precisa. Vamos estudar Espiritismo, gente. Vamos confiar no trabalho da espiritualidade. Parece que o espírita tem brincado com o Espiritismo. E isso é preocupante. É bom que, às vezes, até a gente observa que até os trabalhadores, toda vez que vai na casa espírita, toma passe. E a gente esquece, né, como você mesmo colocou, eu não tomo remédio sem estar doente, né? Por que eu vou lá tomar o passe se eu não estou sentindo necessidade, né? Então, realmente muito sério, como você mesmo colocou. Vamos falar sobre o passe, sobre qual a finalidade nas casas espíritas. Vamos lá, Carlos, mais uma. O passe altera o campo celular. Fato ou fake? Fato. Vamos lá para André Luiz, né, no livro que eu já comentei, Nos Domínios da Mediunidade, e Allan Kardec, num livro que as pessoas têm dificuldade de ler, A Gênese. Todo passista, todo médium, todo trabalhador espírita precisa ler o capítulo 14 sobre fluidos aqui da Gênese. Não se entra numa sala de passe sem estudar fluido, né? Lê uma vez, lê uma segunda vez, estuda, faz encontro para estudar pelo menos esse capítulo, né? Então, o que ele vai dizer nesse capítulo? Que é a identidade de sua natureza, que é o fluido cósmico universal, ele é condensado no perispírito, né? Perispírito e fluido cósmico são formados da mesma matéria-prima. Então, se é formado da mesma matéria-prima, quando eu tenho um problema, né, de falta de energia no perispírito, essa matéria-prima vai vir do fluido cósmico. Mas como é que ela vem? Aí que entra a mente, a psique, a inteligência, quando um espírito, quer seja encarnado, quer seja desencarnado, ele vai ser, nas palavras de Kardec, o agente propulsor, né? Ele que vai injetar, infiltrar nesse corpo perispiritual deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico.
Então, o passo é de fluido para fluido, perispírito para perispírito. Então, eu, passista, tenho que estar com um bom perispírito, equilibrado, energizado, para oferecer àquele que está enfraquecido no seu perispírito. E aí ele ainda vai dizer que a cura, né, quando necessária, acontece pela substituição desses fluidos que vão lá no corpo físico substituir uma molécula malsã, enferma, doentia, por uma molécula sã, saudável, equilibrada, energizada, ou mesmo de célula a célula. Então, quando você diz aí, né, que vai alterar o campo celular, estamos falando de campo energético. Então, se essa energia perispiritual vai atuar no perispírito, ele vai atuar nesse campo energético da célula com alguma transmissão e interferência, sim. Por isso que é possível se dar o processo de cura, ou durante o passe, na câmara de passe, ou até mesmo na assistência ali, que nós sabemos pelos relatos dos livros espíritas, que os espíritos podem estar ali curando enfermidades que a pessoa nem sabe que vai ter, ou que está com ela. Um exemplo prático aqui, para nos lembrarmos disso, do Evangelho, a mulher hemorroísta. Ela sabia que só de encostar na orla, né, das vestes de Jesus, ela ficaria curada. Então, ali tem a fé desta mulher e absorveu fluido do perispírito de Jesus. Tanto é que ele ainda fala com os discípulos: senti que de mim saiu virtude, saiu poder, na verdade saiu fluido. O que ele quer dizer? É tirar um pedaço do meu perispírito aqui agora. Ele sentiu pela sua sensibilidade dele, da sua aura ampla, quilométrica. Então, temos aí várias provas, vários livros para estudar, para fazermos a coisa certa. É isso que precisamos pensar em movimento espírita. Não basta ser espírito trabalhador, tem que qualificar a sua ação, porque estamos trabalhando para Jesus em nome da doutrina e precisamos nos melhorar a cada dia para fazermos o nosso melhor, porque seremos cobrados por isso e fomos orientados na espiritualidade antes de encarnarmos e muitas vezes durante o sono. Muito bem. Então, daí a gente vê a necessidade de esclarecer o público de como ele deve se comportar também na hora, antes, durante e após o passe. Sim. E o passista deve ter o hábito da oração diária. Fato ou fake, Carlos? Fato, E é um fato que não pode ser esquecido. Não só o passista, mas todo espírita consciente, porque não é fanatismo, não é ficar beato, é que nós precisamos, e sabemos disso em toda a literatura espírita, o que nós atraímos. Vamos lembrar da questão 459, não são eles que nos conduzem, mas quem são eles? São aqueles que nós atraímos e aceitamos ser conduzidos por eles. Então, essa prece é para estarmos sempre bem acompanhados, abrirmos, porque o que a gente faz na prece? A gente amplia a mente, amplia o perispírito, para poder captar uma energia maior do mais alto e termos a força necessária para um trabalho, como eu falei, em nome de Jesus. O próprio Jesus não se afastava para orar, para recarregar as energias depois de um dia estafante de curar tanta gente. Então, voltamos aqui nas obras de André Luiz, que devem ser estudadas mais do que lidas, Missionários da Luz, de novo, mentor Anacleto, em que fala para André Luiz que o homem que vive mentalmente a religião que lhe ensina a senda do bem está em atividade intensa e renovadora, recebendo as mais fortes contribuições no amparo espiritual, porque abre porta para a alma ser socorrida pelo mais alto. Então, através da oração, continua ele, e da posição ativa, da fé nesse socorro, nessa confiança no poder divino, nós é que temos
a força para o trabalho. Nada é nosso. Nós somos aqui reprodutores ou instrumentos do alto. Mas precisamos abrir, né, para que eles venham, abrir esse campo para que eles venham atuar em nós, mesmo com as nossas limitações e imperfeições. Né? E aí ele vai falar, isso que eu falei dos espíritos invisíveis que ficam nos centros trabalhando, ele chama de auxiliares magnéticos, né? Ou passistas, porque nas obras básicas não fala de passe, né? E fala que eles transitam em toda parte onde existem solicitações de fé sincera, porque eles querem ajudar sempre. Então, eles vêm distribuir essa energia, esse socorro, em nome de Jesus. Então, ele fala, onde vive o sentimento sincero e elevado, aí abre o caminho para a proteção de Deus e os seus emissários virem nos ajudar. E um lembrete para todos nós que queremos ser trabalhadores de nosso lar ou da espiritualidade. Comecemos desde já no centro, sendo o melhor passista, o melhor trabalhador que pudermos. Quando desencarnarmos, poderemos, né, sermos contratados por essa equipe espiritual para, no invisível, continuarmos esse trabalho. Não é interessante? Não é animador, né, essa proposta? Muito. Fiquei até mais feliz agora, viu, Carlos? Vou continuar trabalhando aqui. Tem trabalho lá, mas a gente precisa estagiar aqui primeiro. Ô, Carlos, o reiki é igual ao passe. Fato ou fake? Fake, né? Se a gente for pensar em termos de resultados, né, podemos até dizer que sim, né? O objetivo é sempre a cura, o tratamento, a melhoria da pessoa. Mas o reiki é uma prática terapêutica integrativa de origem oriental, que tem as suas técnicas, né, que tem símbolos, que tem movimentos diferentes do passe. Então, se a metodologia é diferente, né, e tem todas as suas explicações, nada tem a ver com o espiritismo. Mas é importante falar sobre isso, porque como ele trabalha com energia, com imposição de mãos, as pessoas que não estudam têm o hábito de confundir e levar tudo para o centro espírita. Cada coisa no seu lugar, né? Tudo é válido, mas espiritismo é espiritismo, né? Vamos ficar atentos, senão o espiritismo vira aquele guarda-chuva que as pessoas querem colocar tudo dentro, tudo embaixo, achando que tudo é a mesma coisa. Ser semelhante não quer dizer que é igual. Muito bem. Antes e depois de aplicar o passe, o passista deve recebê-lo. Fato ou fake, Carlos? É um fake que precisamos explicar, gente, pensando no trabalhador. Vamos pensar o seguinte, nós já falei aqui, existe o curso de passe, existe toda aquela orientação, tem os livros que orientam, então o passista durante o dia, o trabalhador espírita no geral, ele se prepara para aquele momento, né? Então ele está convenientemente equilibrado energeticamente para ministrar o passe, né? Então, se ele não está em condições de ministrar esse passe, não deve entrar na câmara de passe. Então, ele entra e fala, hoje não estou bem, preciso de um passe. Então, ele é o paciente, ele não é o passista, né? Então, e temos que pensar também na metodologia. A gente recebe os fluidos pelo coronário, passa por todo o nosso perispírito e a mão vai direcionar com a força da mente e a vontade para o paciente. Então, veja, se cada vez que eu dou o passe, eu recebo esse fluido limpo dos espíritos que trabalham na câmara de passe, eu estou recebendo passe junto. Olha quantos passes eu já, se eu dei passe em 10 pessoas, eu recebi aqueles fluidos 10 vezes, né? E vai precisar de mais um. Então, tem coisa que é uma questão de lógica, de estudo, né? Mas é aquilo que eu estou falando desde o início aqui, são hábitos, né, que vão sendo criados no movimento espírita por falta de entendimento, por falta de estudo. É sempre um passando para o outro.
minha casa tem 100 anos, 100 anos fazendo as mesmas coisas, não estudou, não aprimorou, né? Não incorporou coisas novas, né? E aí a gente também sabe que quando encerra os trabalhos, a gente faz uma prece. E nessa prece, os espíritos responsáveis pelo trabalho nos dão um passo espiritual, retirando algum fluido, né, que tenhamos absorvido, para a gente sair bem, né? Agora, vou contar um caso aqui que já aconteceu, né, numa casa aí. Às vezes são 4 passistas para aquela noite para ministrar o passe. Aí o diretor do trabalho fala assim, hoje não tem muita gente, pode entrar só 3 ou só 2. Aí uma das pessoas que não entrou, no final ela entra e quer tomar o passe. Aí fica falando, peraí, se essa pessoa estava escalada para o passe, né, deduz-se que ela estava preparada energeticamente para isso. Como ela não foi dar o passe, por que ela foi receber? Então veja como é que as pessoas não estão entendendo o que elas estão fazendo ali dentro. Né? Vamos voltar aqui para os domínios da mediunidade, capítulo 17. O título é esse, né? Nos serviços de passe. Ali tem 2 passistas, Henrique e Clara. Aí o que o orientador vai informar para o André Luiz? Que a oração é prodigioso banho de forças, a vigorosa corrente mental que atrai. Então, aquela prece que nós fazemos no início do passe, antes das pessoas entrarem, a gente já está recebendo passe espiritual. Vamos acreditar na espiritualidade, gente. Parece que a gente não acredita, quer fazer tudo na matéria. A gente tem que espiritualizar a matéria, não materializar o espírito. Né? Então, ele fala, nessa prece, eles expulsam do mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do ciclo diário. Então, quando a gente chega, né, geralmente à noite, durante o dia a gente foi absorvendo, né, ou no caminho para o centro, no trânsito, alguns, né, fluidos mais pesados. Na prece, isso é retirado, e ele fala, e aí sovem do nosso plano, do plano espiritual, as substâncias renovadoras de que se repletam. A gente fica leve naquele momento, para poder cumprir com a eficiência em favor do doente, do próximo que está ali. Então, esses livros de André Luiz, de 13 livros, devem ser lidos todo ano pelos trabalhadores, para entender que ali explica tudo. Né? Então, ele ainda vai completar no parágrafo dizendo, né, que isso significa que não precisam recear a sua exaustão. Né? Então, o que ele está dizendo com isso? Se não tem exaustão, não precisa tomar o passo no final. Vamos usar a lógica no espiritismo, cuidado com superstição, crendice, que são veiculadas no movimento espírita, e às vezes pessoas mais velhas que faziam no seu tempo e ainda não atualizaram a forma de trabalhar, estudando consciência e consciência. Lembrando também, né, Carlos, que a partir do momento que você adentrou o centro espírita, preparado para receber, você entrou ali, você já está recebendo. Quando você chega à Câmara de Passes, você já ficou ali dentro da Casa Espírita durante a palestra, e ali está todo mundo recebendo, né? Carlos, acho que deu uma travadinha ali. Sim. Então, está travando Carlos, a sua internet. É a minha? Bom, tá normal agora? Acho que é. Tá. Estão me ouvindo, Carlos? Sim. Então, vamos para mais uma. O passista tem de ser médium ostensivo, Carlos? Fato ou fake? Fake. E é importante falar sobre isso, né? Médio ostensivo, não. Né? Mas o passista não deixa de ser um médium, porque ele está trabalhando com os fluidos, está trabalhando com os espíritos, e sempre quando há um espírito, né, na intermediação, é um trabalho mediúnico. Mas, e aí é importante falar dos médios ostensivos,
Porque o que tem acontecido, às vezes, nas câmaras de passe é o médium dar passividade e ministrar o passe incorporado ou com o espírito, quando não é assim o trabalho. Se existem outras denominações religiosas que isso acontece, no centro espírita, não. Né? Porque vamos pensar naquele que está indo no centro pela primeira vez. Ele já tem medo de entrar no centro, né? E aí ele tem medo de ver espírito. Aí ele vai entrar naquela sala escura, pensando que o espírito tem. Aí o passista ainda recebe um espírito, né? Ainda vai falar, às vezes até conversa umas coisas com ele que assusta mais do que ajuda. Né? Então vamos ser prudentes, né? E aí voltamos à conduta espírita. Diz André Luiz, interromper as manifestações mediúnicas no momento da transmissão do passe. Tá? Então, veja o que os espíritos nos recomendam para a gente fazer a coisa certa. Se está acontecendo isso com o médium passista, né, dando passividade, ele precisa de estudo, ele está desequilibrado, ele precisa de ajuda. Né? Daí a gente fazer esses encontros, e nos encontros eles falarem sobre isso. Tem hora que eu não me seguro, e aí, né? E se for o obsessor daquele que está recebendo passe? Né? Ali não é o momento. Precisamos estudar para fazer a coisa certa, repito. Muito bom, Carlos. Agora eu vou chamar a Jeane para ela dar andamento aí na atividade. Obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada, Noemi. Olha, Carlos Gomes, nós trabalhamos já há algum tempo aí, né, na área, a gente tem visto mesmo alguns equívocos, né, na atividade do passe. Então, você está fazendo apontamentos aí muito interessantes, muito importantes. Muito obrigada. E eu vou pedir para o nosso William. William, você consegue colocar aí a gente, para a gente ver o chat do YouTube? Para a gente ver o que o pessoal está falando, o que o pessoal está achando, qual que é o retorno dos nossos companheiros. Oi, Carlos Gomes. Você está concordando ou não? Exatamente. Se estão concordando, se o que eles podem nos contribuir. A Raquel Russo, isso, abrimos nosso campo energético durante a prece, para captarmos fluidos salutares da espiritualidade. Isso mesmo, Raquel. O Carlos Gomes falou aí para nós, né, da importância da prece, né? Isso mesmo. Quem está mais aí com a gente? José de Souza, colaborador que faz tudo, que faz uso de medicamentos controlados, deve se abster de trabalhos no passe. É verdade, José, a orientação é essa mesmo, né? Porque o passista, ele não é só um canal, não é? Ele também é ativo na questão do passe, né? O nosso passe, a maioria, né, das casas espíritas, é o passe misto, né? Tem os fluidos espirituais, mas os fluidos do médium também. Carlos Gomes, se você quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Se nós falamos que sai do fluido, do perispírito do passista para o outro, o que estamos colocando no nosso perispírito, em termos de pensamento, de palavras, de substâncias, né, que ingerimos, e aquilo tudo vai se misturar no fluido e passar para o outro. Por isso tem toda uma preparação, incluindo alimentação. Isso. Vamos lá. Adriano, crianças e adultos podem receber passe ao mesmo tempo e no mesmo ambiente? Carlos Gomes, você consegue responder para nós? Sim, muitas vezes a criança vai no colo de uma mãe, né, ou não fica com medo de entrar sozinha, né, não tem problema que os fluidos, né, quem vai qualificar os fluidos é a espiritualidade. Agora, quando acontece de ter a evangelização, né,
e os adultos para o passe, que as crianças entrem primeiro, porque às vezes elas ficam mais agitadas, aí incomoda o adulto, aí é uma questão de dinâmica da casa. Mas em questão a fluido, não vejo problema, não. Isso mesmo. Ah, vovó Raquel, nossa, vovó Raquel, no dia do passe a carne vermelha não é recomendável. É interessante que, né, abster, né, da alimentação da carne vermelha. Na verdade, a questão da alimentação tem duas justificativas. Uma, né, no caso da carne vermelha, né, que a gente encontra nas obras de André Luiz, a questão da forma, né, que esse animal é eliminado no matadouro, que ele colocaria na própria carne aquelas substâncias mais nocivas. Mas uma outra que eu vejo, né, mais interessante é a questão da digestão. A carne vermelha vai demorar mais a digestão do que um peixe, do que somente legumes. E naquele momento do passe, a gente tem que ter uma alimentação mais saudável, mais leve, para que toda a energia vá para aquele trabalho, né? E aí o organismo tem a questão física também. Se toda a energia está ali voltada para a digestão dos alimentos, né, aí pode até prejudicar o médium no sentido de se sentir mais enfraquecido ou precisar de mais fluido da espiritualidade. Aí nós estamos dando trabalho mais para a espiritualidade do que fazendo a nossa parte de renúncia, de sacrifício e de preparação para o dia. Isso. Eu achei interessante também, Carlos Gomes, quando você fala da importância, né, dos passistas estudarem Kardec, as obras de André Luiz também, e o André Luiz nos traz os bastidores, né? Então, é muito importante estar estudando a coleção da vida no mundo espiritual. Maria Estela, nossa querida, medicamento sem ser controlado, pode aplicar o passe, Carlos Gomes? Se a pessoa está tomando medicamento, indica que ela está doente. Se a pessoa está doente, ela não deveria estar aplicando o passe. Então, não só pelo medicamento, né, que é uma substância química, como o próprio organismo do passista. Então, se ele está com alguma enfermidade, precisar tomar um remédio, que se abstenha, né, por uma semana, 2, depois volte. Né? Até podendo prevenir, evitar problemas, melhor. Sim. Vamos ver se tem mais companheiros nossos. Isso, eu acho que nós podemos continuar aqui. Então, eu vou chamar a nossa... Oi? Tem mais? Oi, tem mais fake, o fato? Não, se tiver depois o William, que está aí nos bastidores, né, nos dando suporte aqui, depois ele põe. Então, nós vamos chamar a Elizabeth, a nossa companheira, também trabalhadora aqui, né, da área da atendimento espiritual, para continuar falando as frases e o Carlos Gomes falando para nós aqui se é fato ou fake. Só vamos ficar atentos ao horário, ok? Elizabeth, fica à vontade, meu bem. Ok, obrigada. Carlos, o passe só tem efeitos calmantes. Fato ou fake? Fake. Podemos considerar fake, porque é o seguinte, o passe é transmissão de energia, como eu estou falando aqui desde o início, é um fluido. E ele vai agir de acordo com a necessidade da pessoa. Se a pessoa está mais agitada, aí entra a espiritualidade qualificando os fluidos, né? Ela pode ser que esse passe acalme. Mas o objetivo do passe é equilibrar o espírito a partir da absorção pelo perispírito e de acordo, como eu falei, dessa qualificação que a gente tem que confiar na espiritualidade. Então, a gente não pode dizer que o passe funciona só para um caso. Ele é para todos os casos, né? Mas é uma medicação, é como a água fluidificada. Tem uns que tomam, se acalmam, outros tomam porque precisam tomar uma decisão, agitar, né? Acordar, se equilibrar, é sempre nesse sentido. Sim, ele vai estar tendo um efeito integral, de acordo com o que cada um necessita, não é isso? Exatamente. Bom, tenho de descruzar braços e pernas ao receber o passe, senão ele não terá efeito? Fato ou fake? Fake. Isso aí foi trazido de algum outro, né? Outro tipo de denominação religiosa aí que traz para o centro espírita sem estudo.
né? São crendices que, infelizmente, são trazidas, as pessoas acreditam e ficam ali repetindo. Não tem fundamentação teórica sobre isso na doutrina, se a justificativa for essa de não fazer efeito. Mas, se a preocupação da casa espírita é a pessoa ficar sentada ali com a perna cruzada, né, prendendo a circulação, e na hora de levantar ela vai ter uma dificuldade, vai até atrasar a fila, aí a gente pode aceitar, né? Mas em relação ao passe, não, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. E aproveitando, uma outra coisa que até já vi numa casa, as pessoas entrando para o passe, tirando relógio, pulseira, anel. Eu falei, mas por que você está tirando isso? Alguém falou que não pode tomar passe com esses objetos metálicos. Alguém falou, mas na obra espírita tem alguma coisa fundamentando isso, gente? Então, veja como é que isso vai passando de um para o outro, aí aquele que vê faz igual, aí vai repetindo, aquele fica com uma tradição, está tendo movimento, né? Outra coisa também, uma vez eu fui tomar um passo num centro, pus a mão em cima do joelho, a pessoa virou minhas mãos para cima. Por que virar as palmas da mão para cima se o passe entra no coronário? Olha a falta de estudo. Então, a gente fica criando rituais, né, movimentos e ações desnecessárias. Não vai atrapalhar o passe, mas é desnecessário. Né? Espiritismo é simplicidade, objetividade. Vamos fazer a coisa certa com calma. E ciência, né, Carlos? A ciência... Ciência. Né, já demonstrou qual que é o modo como o passe é transmitido. Então, são coisas, são funcionamentos internos, né, que não vão ser influenciados por coisas externas, não é isso? Agora, crianças devem sempre receber passe? Fato ou fake? Fake, né, que as pessoas costumam ouvir muito isso. Vamos pensar. Como é que é preocupante se a gente coloca, né, a criança que está na evangelização, que ela tem que acabar de tomar o passe. Nós estamos colocando na cabeça dela que o passe é obrigatório. Então, ela vai crescer, aquele adulto, com essa mentalidade, é o que o pessoal chama de papa-passe. Vai no centro, se eu não tenho meu passe, é como se eu não tivesse ido no centro. Né? Então, olha o que a gente introjeta na cabeça da criança. Né? É assim que começa. Então, deve, né, os evangelizadores, né, orientar a criança, explicar o que é o passe e perguntar se ela está bem, se ela vai querer o passe dentro da explicação, ela entende. Né? Na nossa casa espírita, graças a Deus, ou felizmente, já conseguimos isso. Né? Eu vejo as evangelizadoras, pergunto para a criança já sabe se precisa do passe ou não. Às vezes os pais atrapalham, falam assim, nossa, você não tomou o passe? Tem que tomar o passe. Aonde que tem? Né? Agora, se aquela criança está com dificuldade de dormir, né? Está muito agitado, já começa com uma sensibilidade até mediúnica na infância, aí sim, ela vai fazer um tratamento espiritual, participar da evangelização, e o passe entra como tratamento. E quando for levar a criança também, não levar só para o passe. Né? Faz a evangelização, ou se ela ficar quietinha, assistir a palestra, que ali tem um espírito que precisa ser educado, evangelizado. E depois o passe é complemento. Né? Senão, eu vou lá, é igual levar a criança para benzer, né? Então, eu vou no centro, levar a criança para tomar um passe e vou embora. E a parte maior ali da evangelização? Isso aí não há essa preocupação? Pensemos nisso, pais e mães que estão nos assistindo. É obrigação dos pais evangelizar aquele espírito que está na sua responsabilidade. Com certeza. Essa afirmação, essa afirmativa, essa questão da agora, eu acho que já foi até respondida. Os trabalhadores da casa espírita devem sempre receber o passe? Fato ou fake? A Noemi já começou a falar sobre ela, é fake, né? Porque aí a questão é o sempre, né? Não é errado, não é proibido o trabalhador, né, precisando de um passe, entrar na fila do passe. E às vezes até a gente, né, não está bem, entra na fila do passe, e as pessoas, nossa, você recebendo passe, como se fôssemos perfeitos trabalhadores, não precisássemos recarregar as baterias. Mas vamos pensar,
o trabalho no centro, né, é uma retroação, uma retroatividade. Você doa e recebe ao mesmo tempo, como eu falei do passe. Então, você acabou de fazer uma palestra ali, fez, né, faz uma palestra, comentou do lado, fez uma prece final, houve o passe espiritual, e eu ainda vou receber um passe? Será que eu preciso mesmo? Né? E aí uma pergunta em cima disso, será que eu estou entendendo, ou os espíritas estão entendendo o que é o passe? O próprio trabalho espírita é revigorante, não dá nem fome, né? Vamos aprender a servir e não ficar pensando só em ser servido. Então, às vezes, a gente vê o próprio trabalhador ser fominha, às vezes ele entra até na frente dos frequentadores para tomar um passe, como se estivesse morrendo, precisando de oxigênio, pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer a caridade do centro espírita. Mesmo que esteja precisando, seja o último a tomar, deixa os que estão indo primeiro, os mais velhos e tudo mais. Que é isso? A palavra de ordem é equilíbrio, né? Vamos ser equilibrados, pensar, discernir, né? Para poder agir de forma correta. Deve-se falar brevemente ao público o que é o passe e qual a sua finalidade? Fato ou fake? Um fato importantíssimo. Veja bem, o que eu tenho observado no centro? Acaba a palestra, alguém fica chamando as pessoas para tomar o passe. Quem não conhece nada de espiritismo nem sabe o que é isso, tomar o passe. Como eu falei aqui, tem gente que está indo pela primeira vez, aí vai entrar naquela sala escura, eu vejo, né, que quando a pessoa entra, ela fica em pé, olhando para a gente, não sabe o que vai acontecer, não sabe nem que precisa sentar para fazer, né, para receber o passe, entra totalmente despreparada, e é obrigação do centro preparar, né? Dá uma explicação rápida, fala que o passe não é obrigatório, e também temos que ter cuidado com a forma como convidamos as pessoas para o passe. Porque eu vejo as pessoas chegarem assim, você não vai tomar o passe? Aí a pessoa está começando no centro, ela entende o quê? Nossa, se eu não tomar o passe, eu estou fazendo uma coisa errada. Está constrangindo as pessoas a irem tomar o passe. Aí na segunda vez que ela for na casa, ela já vai para o passe, antes que alguém chame a atenção. Né? Já vi isso acontecer até em federativas, numa capital aí que eu fui, né? Que quase que estava obrigando a pessoa a tomar o passe. Que isso? Uma coisa que conseguimos na nossa casa é fazer uma palestra, né? Nós temos uma palestra na segunda-feira e não temos o passe em seguida. E não diminuiu a quantidade de pessoas, porque eles já entenderam que na prece final tem um passe espiritual, né? Que os espíritos mesmos ministram. Né? Então tem que acabar com esse mito do passe nas casas espíritas, como mais importante do que a evangelização dos espíritos, que somos todos nós. Esse é o nosso objetivo aqui, clarear a mente e quebrar alguns tabus, alguns mitos de passe no movimento espírita. E a pessoa também, por sua vez, às vezes ela acha que ela está sendo assim, mal educada, ela está desvalorizando o trabalho ali do centro. Então, ela mesma se sente assim constrangida aí da próxima vez, de uma vez sem ser chamada a atenção, porque ela fala assim, nossa, será que eu estou assim diminuindo o trabalho desconsiderando, né? Desconsiderando, né? Ela não conhece. Não há necessidade de gesticular os braços, estalar os dedos durante a aplicação do passe. Fato ou fake? Outro fato importante, é fato mesmo, né? Não precisa, como já falamos aqui, imposição de mãos que aprendemos com Jesus. É porque, muitas vezes, o passe tem sido confundido com o magnetismo, que vem antes de Kardec, lá no tempo de Mesmer. Ali, sim, tinham técnicas que estavam, né, ainda fazendo a pesquisa, vendo se funcionava, com movimento de mãos, fazia ciclos de mãos dadas, encostava o dedinho, tinha um metal magnetizado que a pessoa tinha que segurar para se... Tinham várias práticas. Né? E Allan Kardec, por 30 anos, estudou o espiritismo. Né? E aí, com esse estudo do espiritismo que vem depois, se descobriu que esses fluidos do magnetismo vêm dos espíritos, né? Não do metal, não das mãos dadas. Né? Então, quando Kardec diz que magnetismo e espiritismo são ciências irmãs,
não quer dizer que são irmãs gêmeas, não é a mesma coisa, mas que uma complementa a outra. Então tem que ficar bem claro, passe é transmitido pelo pensamento de perispírito para perispírito, né? E estende a mão para facilitar, direcionar esse fluido para a pessoa. Então, nada de barulho, bocejo barulhento, a pessoa fica bocejando, pode até ter vontade de bocejar, mas não faça barulho, que a pessoa assusta. Uma vez saiu uma pessoa da Câmara de Paz, falou para mim assim, nossa, eu devia estar carregada, que o passista bocejou tanto. Olha o conceito que estamos passando para a cabeça das pessoas por causa de um ato equivocado do passista, né? Sim. É desnecessário, como eu já falei, espiritismo é simplicidade, objetividade. Saiu disso, é preocupante. Voltemos ao livrinho Conduta Espírita. O que ele diz? Não há necessidade de gesticulação violenta, respiração ofegante, bocejo contínuo, nem tocar no paciente. Não tem que ter nenhum recurso, né, diferente da simplicidade. Herculano Pires, o que ele diz? O passe espírita não comporta encenações e gesticulações. Todo o poder e toda eficácia do passe espírita depende do espírito, não da matéria, da assistência espiritual do médium passista, não dele mesmo, né? E vamos só confirmando que na época de Jesus acontecia isso. Vamos lembrar o que anotou Marcos no capítulo 5, versículo 23, aquele pedido de Jairo a Jesus. Como é que ele fala? Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. Está no Evangelho de Marcos, que já era para impor as mãos. Jesus já impunha as mãos, e se ele pediu isso, porque já era um hábito daquela região, naquela época. Por que já quer fazer diferente, reinventar a roda, enfeitar o pavão? Não há necessidade, né, Carlos? Não existe. É a questão mesmo desse conhecimento, dessa educação e desse aprendizado, né? Tanto das pessoas que estão frequentando, quanto daquelas que vão estar fazendo o trabalho na casa espírita, né? Parece que o passista não está confiando no próprio trabalho dele. Ah, só colocar a mão assim, parece que eu não sinto nada, aí fica inventando, o outro fica esfregando a mão. Para quê, gente? Para que espetáculo? A gente não quer ser simples, né? A gente quer show. Não. Show. O passe deve ser complementado com outras terapias holísticas, como cristais, cromoterapia, ervas e outros. Fato ou fake? Fake, e hoje temos que tomar cuidado com isso, né? Porque as terapias holísticas estão sendo mais divulgadas, e como tem coisa, como eu já falei, que parece, né, com alguma atividade espírita, as pessoas colocam dentro do centro achando que é tudo igual. O passe já é completo, né? Mas como eu falei, a pessoa não vê nada, não sente nada, ela fica inventando. Aí você vai na cromoterapia porque tem cor, né? Vai naquele outro lugar que a pessoa dá passe incorporada, com charuto, balançando, fazendo barulho. Ah, aquilo lá é mais forte do que só uma mãozinha sobre a sua cabeça ou só uma prece. Jesus fazia só uma prece, colocava só a mão e não era forte o passe dele. Então, tudo isso é pura ignorância por falta de estudo e ir pela conversa do outro. Ah, fulano falou. Não, o que Kardec fala? O que os pesquisadores da doutrina falam? Né? Não é o fulano, né, que nem estuda, que vai ditar as regras aqui na casa. Não. Fazer o uso contínuo de medicamentos, fumo, álcool ou alimentação desregrada pode alterar a qualidade dos fluidos do médium passista. Fato ou fake? É um fato, né, que a gente até já começou a falar pela pergunta que foi feita aqui. Lembrando, isso tem que saber, eu estou doando o meu fluido, o meu melhor para aquela pessoa. E tudo que acontece na minha vida fica armazenado no fluido do meu perispírito. Né? Por isso que eu tenho que estar bem no dia do passe. Se eu não estiver bem,
Eu preciso chegar no dirigente do trabalho e falar, hoje eu não tenho condições de dar passe, eu não vou perder o emprego por causa disso, nem vou ficar sendo mal visto, porque a gente tem que se conhecer. Peraí, hoje eu não estou equilibrado, não vai sair um passo, ou eu vou dar trabalho para a espiritualidade, porque eles vão me blindar e vai acontecer o passo espiritual. Né? Então, tem que pensar que tipo de fluido hoje eu posso fornecer para aquele que está entrando aqui. Passe não é brincadeira. Embora seja simples na metodologia, não é simples na sua funcionalidade. Né? E quem aceita trabalhar, né, numa casa espírita, num trabalho mediúnico, num trabalho de passe, tem que fazer sacrifício, sim, de estudo constantemente, renúncia, preparação, né, pelo menos durante aquele dia, porque estamos tratando de vidas. Muitas vezes quem entra ali é uma pessoa que está em desequilíbrio, muitos até pensando em suicídio, o passe vai auxiliar. Né? Então, estamos ali para ajudar a curar, não para desestruturar a pessoa. Precisamos ser mais responsáveis. Por isso que todo espírita, em especial o trabalhador, não tem o vício do álcool, nem de outra substância química, cigarro, que seja, em momento algum. Né? Uma vez, um trabalhador espírita estava questionando, nossa, mas eu faço tanto trabalho espírita, só porque eu fumo, eu não posso dar passe. Olha só, o comentário de um trabalhador antigo fazendo sobre essa questão do cigarro, porque não entendeu. Não entendeu. E tem outros trabalhos para fazer, né? Na casa. E todos são importantes, né, Carlos? Sim. Agora, se você tem um quesito que você pode prejudicar alguém, é melhor não. Não é assim? Para que aquele trabalho seja o melhor possível. Né? No sentido de realmente é um tratamento dado a um necessitado, né? Então é a questão mesmo da caridade, do amor ao próximo. A nossa última questão é a seguinte: só a espiritualidade superior detém a verdadeira técnica do passe. Fato ou fake? É um fato que precisa ficar muito claro para o trabalhador do passe. Né? Herculano Pires, mais uma vez, nos diz, né, que os espíritos recomendam que não se faça, né, qualquer movimento de mão, qualquer coisa, como já falamos, que vai atrapalhar o passe. E aí ele complementa, a técnica do passe não pertence a nós, né? Sim aos espíritos superiores, porque nós ainda estamos aprendendo a esse trabalho. Né? Então, ele ainda diz, mas vale uma prece silenciosa, né? Às vezes, né? Até sem o conhecimento do paciente, a gente está ali fazendo a prece por ele, do que essas encenações todas que não levam a nada. E o espírito, quando a gente lê as obras, né, do espírito André Luiz, do espírito Manuel Filomena de Miranda, né? Eles falam de algumas técnicas lá, mas eles não explicam em detalhes para a gente poder aprender. Então, não é para aprender. Lá, quando estivermos lá, vão ter aqueles passos que eles comentaram. Ah, está dando passo circular. Mas o que é um passo circular? É para a direita, é para a esquerda, é perto, é longe? A gente não sabe. Ele só falou que era um passo circular. Aí um passo de sopro. Tá, lá eles... Por quê? Lá eles conhecem a situação do paciente, estão vendo o fluido atuando, né? Como que ele vai fazer efeito. A mesma coisa, a pessoa está com dor no estômago, vou dar uma passo no estômago. Não, dá no coronário que ele vai chegar até onde precisa. Porque, às vezes, a causa da dor do estômago não está no estômago. Então, dando um passo aqui, a espiritualidade vai chegar, de repente, no emocional, que está aqui no outro centro de força. Então, a gente não conhece. Né? Vamos deixar a espiritualidade agir com fé, com confiança, com a nossa oração. Né? No livro também, Nos Domínios da Mediunidade, aí tem o instrutor Aulus, né, que diz que o pensamento influi de maneira decisiva na doação dos princípios curadores. E sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos, que são quem atua nessas bases. Né? Então, o que nós aprendemos no Espiritismo?
que o pensamento é tudo. Por isso que Emmanuel escreveu para o Chico Xavier o livro Pensamento e Vida e disse que é a cartilha que nós estudamos, nós tivemos para cá. Vamos aprender a pensar, né? E aí, quando se fala desses movimentos todos, eu me lembro da saudosa doutora Marlene Nobre, que dava curso de passe, ela que trabalhou muito tempo com o Chico Xavier, tem uma hora que ela fala assim: a forma como você vai dar o passe, os espíritos não estão nem aí, né? Eles querem trabalhar no bem, melhorando aqueles fluidos para melhorar o outro, para ajudar o outro. Se você quer inventar a roda ou quer fazer, né, o que você quer, é com você, não é com ele. Aí fica enfeitando o pavão. É isso. Simplesmente faça a sua parte. Sim. Faça uma oração, se prepare antes com uma alimentação adequada, procure equilibrar seus pensamentos e seja ali um ótimo mediador, né, para aqueles fluidos, para que eles possam agir de forma o melhor possível, mais eficiente possível nas pessoas necessitadas, não é isso? Muito obrigada, Carlos, foi muito bom. As perguntas, as questões, acho que ficaram bem claras. Obrigada. E sempre tomar cuidado também com a vaidade, porque às vezes a pessoa não está bem, ela sai melhor do passe, depois ela vem, nossa, com o seu passe eu melhorei. Aí tem que falar, não fui eu, é a espiritualidade que te ajudou, foi a casa que te ajudou. Né? Senão a gente começa a fazer fila. Eu só quero tomar passe com fulano porque o passe dele é diferente, é especial, cura as pessoas, cuidado com isso também, porque acontece. Né? Com certeza. Microfone. Agora. Eu não estou ouvindo. Vê se o William pode te ajudar aí. Aqui deu, tá aberto. Deu? Ok. E dentro aí, né, da fala aí da Elizabeth, né, a preparação, como você mesmo falou, né, Carlos Gomes, o hábito da prece, o equilíbrio, né, em termos de alimentação, o estudo, que nós vimos aqui como é importante, e a capacitação e que ela seja continuada, né. E a área de atendimento espiritual, aqui do 23º, que nós estamos à disposição para as AMES, Alianças Municipais Espíritas, e para os centros espíritas, para a gente fazer capacitação, para distribuir materiais, né? Nós estamos aqui à disposição. Carlos Gomes, vamos dar só uma olhadinha aqui no chat. William, pode ficar tranquilo que eu vou ver o chat por aqui, só para dar, né, um olá e ver se tem mais alguma pergunta, né? Dose de Espiritismo está aqui conosco, boa tarde, seja bem-vindo. A Vânia Duarte, a Vânia, ela é coordenadora, né, da área de atendimento espiritual do NEFA, do Núcleo Espírita Fraternidade de Amor. Carlos Alberto, boa tarde, querido. Carlos Alberto é vice-presidente, né, do nosso conselho. Maria Estela, trabalhadora também do NEFA. José Maria e Ana Emília, né, de Baipendi, sejam bem-vindos, meus amigos. De Baipendi também tem a Cida, tem a Mariana, sejam bem-vindos, muito obrigada por estar aqui conosco. Temos aqui... Nancy, de Cachoeira. É que eu estou vendo por aqui, isto. Eu estou aqui, Nascida, Ana Mariana, isso, a Nancy, de Cachoeira de Minas, a Kátia Paiva, vice-presidente, né, da AME, Cambuí, Pedro Rezende, Pedro, sempre nos auxiliando, né, Pedro? Obrigada, viu, meu amigo? A Camila, boa tarde, Camila. O João
Abranches, amém, né, que Jesus abençoe e ilumine todos nós, né, vovó Raquel, que também deixou uma contribuição aqui para nós, José de Souza, de Pinhuí, oi, meu querido, já trabalhamos juntos, né, Claudinei, Claudinei, conversamos hoje de manhã, obrigada, viu, por você estar aqui conosco, a Beatriz Portugal, querida Beatriz, da Associação Espírita Caibá Chútel, Giane, de Extrema, São Gonçalo do Sapucaí, exatamente, a Beatriz, né, isso, o Adriano, de São Lourenço, seja bem-vindo, o Samir da Fran, seja bem-vindo, a Luciana, também trabalhadora do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, o Ricardo, professor Ricardo, boa tarde, professor Ricardo, seja bem-vindo, a Raquel Russo também colaborou aqui conosco, né, Conduta e Espíritos, Conduta e Espírito, Estudos, isso mesmo, Raquel, a Alba, nossa companheira, também trabalhadora aqui do Conselho Regional Espírita, a Mirna, boa tarde, querida, Andréa Lima, boa tarde, ó, o Claudinei falando aqui, ó, o ideal é fazer atualização periódica aos trabalhadores, exatamente, Claudinei, capacitação continuada, né? Antigamente, né, Carlos Gomes, a gente fazia um curso uma vez e não precisava mais, né, e era passista para sempre, né, mas as coisas mudaram, né. E é importante que o que é orientado num curso, às vezes vai se esquecendo ao longo do tempo, então precisa retomar e explicar o porquê, né. Isto, E a importância também do passista, de tempos em tempos, ele se reavaliar, né, enquanto trabalhador aí, da atividade do passe. A Raquel aqui, né, reforçando o que o Carlos Gomes falou, né, abrimos nosso campo energético durante a prece para captarmos os frutos salutares da espiritualidade. José de Souza, ele diz o seguinte: colaborador que faz uso de medicamentos controlados deve se abster de trabalhar no passe. Isso, o Carlos Gomes falou para nós, né, José? E nós já temos bastante trabalho na casa espírita, né? Às vezes não tem condição do companheiro trabalhar na atividade passe, né? Mas ele pode trabalhar em outras atividades. Reinaldo Pereira, boa tarde, Reinaldo. Reinaldo, aqui, te parabenizando, Carlos Gomes. Excelente, importante colocação, meu irmão. Muito obrigado. O Adriano, falando, crianças e adultos podem receber passe ao mesmo tempo? Isso aí você já respondeu, né, Carlos Gomes? Sim, pode, né? A Palmira Barros, né, também nos cumprimentando. A vovó Raquel já fez essa pergunta, né, sobre a alimentação da carne, né? A Maria Estela também já fez a pergunta sobre medicamento, que o Carlos Gomes também respondeu para nós. Carlos Alberto, falando o seguinte, ó, verdadeira aula para atualizar os passistas das casas espíritas. Agradecemos pela excelente reciclagem. Olha, o Carlos Gomes, né, tocou em pontos aí muito importantes, e eu acho que depois nós vamos fazer até outro encontro sobre o passe, que é muito bom. Né? Obrigado, e a importância, né, da gente estar sempre se reciclando, isso mesmo. Né, o Adriano agradecendo, tá? O Pedro, nosso companheiro, Pedro falando o seguinte: participei de um centro no Rio Grande do Sul que o passe se iniciava pelos pais e tinham filhos na evangelização. Isso aí, né, a casa vai organizando, né, mas o Carlos Gomes deu uma sugestão bem interessante, né, primeiro as crianças, né, e depois os adultos, e aquelas crianças menores, né, vão com os pais, né, no colo dos pais. Pedro também fala aqui, ó, de certa forma, incentivar os pais a levarem os filhos para a evangelização para ter preferência. São opções de organização que cada casa pode adotar. A maioria das casas já tem essa organização, né, de fazer evangelização infantil junto com uma atividade para os pais, né, para os adultos. Mas grata, Pedro, pela sugestão.
O Reinaldo, né, olha, ele fala o seguinte, realmente há muitos exercícios trazidos de outras filosofias religiosas. É verdade, né? Isso. Enxerto. O Claudinei falando, em relação ao relógio e as pulseiras, o passista não deve usar, pois provoca ruídos. Tem algumas orientações, né? Por esse motivo, sim, né? Mas o paciente não poder receber porque está com relógios, né? Isso aí não influencia. Mas quando a gente vai vai oferecer a capacitação, né? A gente toca sobre essa questão de perfumes muito fortes, né? Porque às vezes tem pessoas que vão entrar na câmara de passe e tem alergia, né? Então tem alguns detalhes que são importantes, sim. Reinaldo também fala, olha, seguimos orientações de indivíduos encarnados ou desencarnados e deixamos de lado as orientações confiáveis, provenientes de fontes confiáveis. Perfeito. É isso mesmo, né? Isso mesmo, Reinaldo. A gente tem que tomar cuidado por conta das novidades, né? E como o Carlos Gomes aqui nos falou, quem detém aí a verdadeira técnica, né, do passe são os espíritos superiores, né? Isso aí, André Luiz, né, traz para nós em suas obras. Peraí, que ainda tem mais um pouquinho. Carlos Gomes. Olha, o Cleiton falou, já vi passista sair da sala de passe depois dos trabalhos dizendo que não está bem. Nesse caso, quais são as orientações? Se ele não está bem por algum desequilíbrio, aí sim, volte para a sala, né? Aí ele seria o caso de receber um passe. Mas ele tem que saber por que ele não está saindo bem da sala de passe, né? Às vezes é aquele médium que é ostensivo e está absorvendo fluidos dos que estão recebendo o passe ali. Então, ele tem que ver como é que está a sua preparação, né? E aí, nesse caso, pedir um passe por causa desse desequilíbrio, mas não fazer disso uma regra, né? Então, existem as exceções, claro, né? A gente vai atender, mas fazer disso um hábito, aí já está excedendo. Isso, exatamente. E depois fazer uma reflexão, né, sobre o que pode ter acontecido. O Fernando Tejo, boa tarde, querido Carlos Gianni, boa noite, né, Carlos Gianni. Ele está querendo saber qual é a duração do passe, Carlos Gomes. Uma vez perguntaram, não sei se foi Chico Xavier, que seria a duração de um Pai Nosso, mas as pessoas vão se adaptando nem muito rápido, né, para que o fluido possa descer por todo o corpo, nem demorar muito, e é interessante que a equipe de passista ela vai se integrando de tal forma que o passe termina quase que ao mesmo tempo, né? Então, você tem que fazer a sua oração, né, e aos poucos você vai se adaptando ao tempo, e aí é de cada um. Não demorar muito, nem ser nada muito rápido. E quem está ali como dirigente vai orientando os iniciantes, falando, você foi muito rápido, então você demorou muito, e aos poucos vai ajustando o grupo. Isso mesmo. A Tânia de Pinhuí aqui com a gente também. A Alba trazendo um pontuamento bem interessante, ó. Importante a capacitação mesmo para quem já aplica o passe. Sim. Exatamente. São as orientações, né, da Federação Espírita Brasileira, da União Espírita Mineira, aqui do próprio Conselho Regional Espírita, né, o trabalhador espírita, independente, tá, de qual a atividade, ele está sempre, né, sempre estudando e sempre se aprimorando. A vovó Raquel fala, o passista, quando vê alguém acompanhado por algum espírito, não deve ser comentado. Fato ou fake, Carlos Gomes? Tem que ver o motivo disso, né? Porque ele vai falar para a pessoa, vai assustar a pessoa, né? Então, ali já, se ele está vendo isso, já encaminha, né? Pede para a espiritualidade, né? Encaminhar para um trabalho mediúnico, né? Que vai acontecer durante a semana na casa. Agora, tem que tomar cuidado com isso, essas visões, né? Que fica comentando, ou por curiosidade, que não leva a nada, ou para a pessoa que vai assustar.
né? Se viu, pergunta, está tudo bem? Tudo bem. Ah, não está bem, eu estou em tratamento, vai ficar tudo bem. Mas essa questão de visão e comentar dá sérios problemas, porque até que ponto é anímico, até que ponto está vendo mesmo, né? Então, tudo tem que ser analisado, né? Baseado na doutrina espírita, fundamentado para não prejudicar a casa, né? Porque eu já fui a um centro que a pessoa, no final, ficava falando, ah, tem um com você, tem um outro com outro. Como é que a pessoa sai dali à noite, né? Que ela não tem o conhecimento. Nossa, tem um espírito comigo. Não foi orientada, assusta mais do que ajuda. Então, está certa a vovó Raquel, mais uma vez. Uhum. Bom senso, né, Carlos Gomes? A Vânia... Eu falei, cuidado com a vaidade. Uhum. A Vânia está te agradecendo, tá? Obrigado, Vânia. E ela fala o seguinte, como sempre, as falhas são resultados de falta de estudo, porque a doutrina é rica de obras esclarecedoras. Foi o que você mostrou aí para nós, né? Não sou eu que estou dizendo, são as obras que vêm dos espíritos superiores que vêm nos orientar. Agora, seguir ou não, é de cada um. Isso. O Ricardo, né? Ricardo de Brasília. A Maria Estela... Nosso irmão. Abraço, irmão. Obrigado pela presença. A Estela, né, agradecendo a você e a nós aqui, obrigado, trabalhadores da área de atendimento espiritual. O Ricardo parabenizando, tá, pela didática e conhecimento. A Rosana Lima, também estou aqui. Querida, seja bem-vinda. A Raquel Russo. José Maria Manso, ele fala assim, muito obrigada por essa tarde, tantas boas informações, nós aqui agradecemos a sua presença aqui, a Sandra, também trabalhadora do NEFA, gratidão pelo aprendizado, a Mariana Braga, muito obrigada pelos esclarecimentos, foi muito bom. Ai, gente, eu acho que nós vamos ter outro encontro sobre o passe. Andréa Lima, gratidão, excelente reciclagem, é verdade, aqui, né, funcionou aqui como reciclagem mesmo. A Lenita, nossa companheira, a Lenita é coordenadora da área da família. Lenita diz o seguinte, como foi aqui falar isso, como foi aqui, né, como Carlos Gomes fez aqui para nós, aqui com as nossas companheiras, falar periodicamente nas palestras, o que é importante, pois sempre tem irmãos visitando a casa pela primeira vez. É verdade, Lenita. Né, na nossa casa, na semana passada, né, o Carlos Gomes falou sobre fluidos e... passe perispírito. Passe e perispírito, não é? Nós não podemos esquecer daquele público, né, que está chegando à doutrina espírita agora, o movimento espírita, a casa espírita. A Lenita, olha, o José Maria Manso, né, ele reforça aqui para nós, a reciclagem é mesmo importante, pois com o tempo se vai mudando e também estudos novos acontecem. Ana Emília. Isso. Aqui, né, o Claudinei agradecendo, né, muito bom o estudo, trazendo muito aprendizado. O Dardier é presidente do Lema, Lar Espírita Mãos de Amor, lá de Santa Rita. Giane Carlos, eu estou pegando finalzinho somente, pois saí de um evento, agora estou maravilhado, imagino que participou totalmente. Não tem importância, meu bem. Vai ficar gravado, né, depois você volta lá e nos assiste. Eu não estou conseguindo acessar mais. E tem agradecimento aqui, Jack Souza. Isso, da DIE, né, tem locais que possuem uma mesa ou cama de passe. Tem que ver aqui. Eu não estou conseguindo abaixar aqui. William, você consegue colocar a segunda mensagem do Dardier? José de Souza, né, agradeceu, muito obrigada, querido, e tem locais que possuem a mesa ou cama de passe. Tem alguma diferença se a pessoa está sentada ou deitada para efetividade do passe, Carlos Gomes? Não, aquilo que nós falamos, ele entra pelo coronário, né? Agora, o que auxilia a receptividade
é o paciente estar receptivo em oração, em conexão com quem está ministrando o passe, até mesmo nós temos o passe à distância, não é? Então, a questão de posição não é importante é a posição interior, como é que está esse espírito que está recebendo o passe e absorvendo no seu perispírito. Obrigado pela pergunta, Dadia. E, por último, nosso irmão João Branches, que ele agradece, né, a todos, em especial o querido irmão palestrante Carlos Gomes, pelos esclarecimentos. Que Jesus abençoe a todos. Obrigada, João. Que Jesus abençoe a todos nós. É um tema inesgotável, né, Carlos Gomes? Mas você conseguiu aí, em pouco tempo, nos trazer muitos lembretes, né, muitas informações importantes. Agradecemos muito pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né? Queria... Tudo sai daqui, ó, tudo sai daqui, então temos que estudar. Ok, vamos estudar. Agradecer também nossas companheiras, Noemi e Elizabeth, trabalhadoras da área do atendimento espiritual. Pode trazer de volta. Agradecer a todos os nossos companheiros que estiveram aqui com a gente nessa tarde. Peço desculpas, né? Tivemos aí um certo atraso. Peço desculpas e agradecemos do fundo do coração de vocês estarem aqui conosco. Agradecer também os meninos da área da comunicação social, né? A gente não pode esquecer, né? Eles ficam ali nos bastidores, a gente dá um trabalho. Então, agradecer do fundo do coração, tá? O William, o Celso e o Pedro, né? Que a gente sempre está atrás do Pedro. Alguém quer fazer? Elizabeth, Noemi, vocês querem falar algo, fazer algum agradecimento? Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade de mais um trabalho, agradecer o Carlos aí, a Jeane, a Elizabeth, a todos que nos assistiram, que nos vão assistir posteriormente. Foi maravilhoso. Carlos, não pense que você está livre, não. Nós vamos te trazer de novo. Foi muito bom. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, Carlos. Foi ótimo. Os esclarecimentos foram muito importantes e eu acho que vai ser de valor para todo mundo, né, que assistiu. Muito obrigada a todos que assistiram também, porque à medida que a gente aprende e conhece, a gente se orienta e trabalha cada vez melhor. Muito obrigada. Isso aí. Olha, Carlos Alberto agradecendo pela aula, tá? A Cátia agradecendo por esses esclarecimentos tão importantes. Fernando Tejo, benza a Deus. Paula Raquel, gratidão a todos, nós que agradecemos. E o Claudinei, uma aula mesmo. Então, Carlos Gomes, só agradecer, pode fazer as suas considerações finais e, por favor, depois faça a prece de encerramento. E muito obrigada a você e a todos que estiveram aqui conosco. Eu também quero agradecer, né, essa oportunidade, porque cada vez que a gente é chamado para um trabalho como esse, a gente se obriga a estudar para estar fundamentado. Então, isso só tem, né, me enriquecido, e a oportunidade de trabalho, que é sempre em nome de Jesus, e parabenizar essa área, né, de atendimento espiritual do 23º Conselho Regional Espírita, né, com sede em Santa Rita do Sapucaí, por essa iniciativa, né, que chamem também outros colaboradores para fazer algo semelhante, porque o papel das federativas é esse mesmo, é orientar as casas, mas sem impor, esclarecer, mas sem discriminar uma ou outra, ser um suporte e sempre respeitando o livre-arbítrio. Né? Lembrando, né, o que eu falei, mas é sempre bom reforçar, que tanto no site da FEB, Federação Espírita Brasileira, como da UEM, União Espírita Mineira, tem um farto material de apostilas e livros gratuitos para baixar, fazer download e levar para o centro para poder estudar, qualificar os trabalhos, né?
E não esquecer, Espiritismo é ciência em primeiro lugar, e como a ciência exige estudo para saber do que estamos falando, né? E na dúvida, sigamos Jesus. Então vamos conversar com ele nesse instante, agradecendo por ele ser o verdadeiro e único professor, mestre de todos nós, que começou com esse trabalho lá na Palestina, quando veio trazer o amor em forma de cura para o espírito, encarnados e desencarnados, e continua o seu trabalho na espiritualidade e em todo o planeta, curando com o seu olhar, com a sua palavra, com o seu magnetismo, e principalmente com o seu amor, que precisamos absorver e distribuir a mãos cheias a todos que conosco convivem, quer conheçamos ou não, que chega a todos os lares, a todas as pessoas que vivem na escuridão de si mesmas, recebam esse passe espiritual nesse instante e olhem para cima e no infinito azul do céu, percebam que há algo maior, transcendente, iluminado, de amor, que é esse ser que é a inteligência maior, suprema, que a todos nós abriga e a todos nós ama. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos e a todas. Boa noite já, né?